Bom, se estamos falando de Estados Unidos, temos que chamar Fernanda Manhota já conosco, nossa analista de internacional. Boa tarde para você, Manhota. Boa semana. Vamos então, eu peço para você um raio-x sobre a economia dos Estados Unidos, porque afinal de contas, Mariana Janjacome nos disse que esse é o ponto que está mais desagradando a população e mais interferindo nessa avaliação negativa do governo. Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Olha, estava aqui assistindo ao NACA morrendo de inveja e quem não tem cão caça com gato, né? Ele foi para Belém tomar sorvete, eu pelo menos vim falar de Trump de vermelho, né? Que é para manter a pauta temática. Olha, Débora e Yuri, de fato a economia é um dos temas mais nevrálgicos, né, para a tomada de decisão do eleitor americano, isso historicamente. Quando a gente olha para a candidatura e depois para a reeleição do presidente Trump, além da economia, a questão da pauta imigratória, né, juntas eram as duas forças motrizes mais importantes dessa candidatura. Tinha uma grande insatisfação com o governo Biden e particularmente com a inflação que tinha se abatido sobre os Estados Unidos ali na reta final do governo dele. E muita gente acreditou que, portanto, trocar a liderança significava automaticamente substituir o problema, né, resolver o problema. Agora, tem questões aí que elas não são fáceis de solucionar no curto prazo. A inflação, por exemplo, que vem da instabilidade internacional, ela tanto aconteceria sob a égide do Biden, quanto agora também do presidente Trump, né? Então, tem uma parte do problema em relação ao encarecimento do custo de vida que está associado ao preço das commodities, ao preço dos combustíveis, a todas as indefinições, né, relacionadas à cadeia global de produção, e isso continua valendo. Agora, tem elementos que foram adicionados àquela conta anterior e que isso sim tem a ver com decisões macroeconômicas do governo Trump, principalmente relacionadas à imposição de tarifas, né? O chamado tarifaço, ele beneficia determinados grupos e certas indústrias dentro dos Estados Unidos que, claro, vão ter ali mais competitividade, vão ter um fôlego extra para se mobilizar, mas do ponto de vista do consumidor geral, pensando no agregado, a tendência é que haja uma pressão sobre os preços e isso encareça ainda mais a vida de boa parte das pessoas que já vinha nesse processo anterior. Além disso, a gente não pode esquecer, Débora e Yuri, que o shutdown, que está aparecendo agora como uma das principais motivações desse incômodo, ele já é o segundo mais longo da história dos Estados Unidos, o que não só cria um clima de angústia, porque tem salários não sendo pagos, tem programas públicos que não estão rodando, tem serviços que estão deixando de ser oferecidos, como também ele alimenta a ideia dos contrastes, né, no país. A gente tem reportado isso com alguma frequência, tem dois incômodos que talvez já fossem existir num contexto convencional, mas em se tratando de um período em que os Estados Unidos estão fechados para balanço, né, quer dizer, estão sem orçamento aprovado, se tornam ainda mais flagrantes, né, dessa insatisfação popular. O primeiro deles tem a ver com um grande engajamento internacional dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos não estão dando conta de negociar dentro de casa, no Congresso, as contas públicas, né, e o shutdown vai se arrastando, enquanto, ao mesmo tempo, está enviando recursos para o exterior, está discutindo resolver problemas fora do país, e tudo isso está sendo muito custoso em termos de capital político para o presidente Trump. Há campanhas nas redes acontecendo nessa direção. E para concluir, o segundo tem a ver justamente com as ostentações que aconteceram nas últimas semanas, quer dizer, reforma da Casa Branca, grandes eventos. Isso tem gerado uma campanha bastante importante no sentido de deixar os americanos descontentes. Quer dizer, o governo não tem dinheiro para fazer o que importa, mas a todo momento dá a impressão de que para suas pautas internas e eleitoreiras isso parece não ser o caso. Então, esse é um tipo de narrativa que está acontecendo por lá e que alimenta ainda mais essa impopularidade, Yuri e Débora.